Dando continuidade ao nosso evento, esse encontro, né, eu quero convidar aqui a minha amiga Ita Batista. Ela é minha mentora, é parte da minha evolução, do emocional, do meu equilíbrio emocional. Tem a digital da Ita, né, porque a gente... Ela é coach. A minha mãe mandou eu contratar uma coach pra mim. Tá aí, ó. Aqui. E ela é boa. Então, quando eu resolvi fazer esse evento, a primeira pessoa com quem eu falei foi com ela. Falei, Ita, eu preciso que você dê uma palestra. Topa? Topo. Porque eu e a Ita, a gente está há muito tempo, né, conversando. Já tem 8 anos. Há 8 anos atrás, ela aceitou um desafio que eu fiz ela de ser candidata a vereadora. Ela foi candidata a vereadora pelo Podemos. Quebrou o joelho, estava com uma sobrinha que... Não, né? 2020, né? Não aumenta, a gente se conhece desde 2005. É 2020. Não, foi pouco tempo, então, 4 anos atrás, né? Desculpa, 5 anos atrás. Quebrou o joelho, com a sobrinha que tem dificuldade de mobilidade em casa, sem dinheiro, mas o desafio foi, ela cumpriu de tala, de muleta, de cadeira de roda e foi candidata. É um comprometimento. Exatamente. E aí, depois disso, a Ita falou, não sou mais candidata a nada, mas quero ajudar a transformar a política. De que forma? Ajudando aos candidatos a terem equilíbrio emocional. Porque muitos são candidatos numa eleição, não sabem o que vai acontecer lá na frente e quando assumem, ficam totalmente desequilibrados. E aí a gente vê o extremismo na política como a gente está vivendo hoje. Então, a Ita, lá, quando eu falei, não, eu vou de bate pronto, e se tiver mais algum município, pode me levar, né? Então, Ita, seja muito bem-vinda. Vou passar para você, e você fique à vontade para se apresentar e tocar-lhe ficha na sua palestra. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não uso um de lapela. A última vez foi na TV? Ah, é? Lembra? Só para eu e a Ita, nós temos várias histórias juntos, e uma delas eu era diretor artístico de um canal de televisão, e aí eu recebi a Ita, acho que tu foi dar uma palestra para alguém, eu não me lembro como é que aconteceu, a gente se conheceu na CIG. Não, a gente se conheceu na CIG quando tu estava... O Ivandro, né? Bom, a gente se conheceu, eu falei, Ita, eu tenho uma ideia, ela tinha uma ideia de falar para mulheres empreendedoras, eu falei, então vem para cá, vamos tirar do papel isso e vamos fazer um programa chamado Mulheres Empreendedoras. E ela levou várias mulheres que empreendem aqui em Joinville para dar a entrevista lá. Então, com vocês, Ita Batista, uma salva de palmas. Muito obrigada, Tapuça. Eu sempre digo, né, a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, tá? E parece que a gente não tá, mas a gente tá. Porque a gente não conversou. Não conversou, eu nem conhecia ele, nada. Mas a minha palestra tem muito a ver do que ele tá falando. E eu estava ali sentada dando risada, porque eu disse, meu Deus do céu. Conexões, né? É Deus, né? É coisa maior que a gente, né? E só para quem tá, vocês que já estão aí fazendo esse movimento entre a sociedade, né, levando uma fala para as pessoas, trazendo pessoas, vocês também são comunicadores, né? E aí quando vocês se comunicam, aí vocês têm uma ideia, né? Aí vai lá naquela ideia e de repente aquela ideia, puxa, a pessoa vem lá e fala aquilo que tu estava pensando. Já aconteceu com vocês ou é só em Marte que acontece isso? Então, isso é muito importante, porque isso é a gente estar conectado conosco, tá? O Elton falou, né, rapidamente sobre a minha história, né? Eu não sou de Joinville, eu já estou em Joinville há 33 anos, eu tenho 52 anos, sou mãe de uma menina muito linda chamada Helena, em Imbituba, Santa Catarina. Sou de Imbituba. Somos do Sul, né? Sou a pessoa do Sul, né? Vem trazer um vento de lá para cá, né? Então, gente, e eu comecei a minha vida de trabalhar fora mesmo aos 14. Mas eu comecei a cuidar da minha família muito cedo. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já fui provocada pela vida a tomar uma decisão e me comprometer. Que foi cuidar do meu pai na cama. Meu pai ficou em estado vegetativo por 6 anos. Jovem, com 56 na época,
E aí a gente teve que arregaçar a manga e ser mulher aos 10 anos de idade. Então, todo o meu processo é muito precoce. Eu vou trazer muito disso aqui para que vocês entendam como é importante a gente respeitar e entender quem a gente é. Então, assim, ó, o autoconhecimento, ele é, de fato, uma jornada para a gente descobrir, né, olhar para os nossos valores e, principalmente, olhar para o nosso propósito. O professor falou sobre missão, né? Eu vou falar um pouquinho sobre propósito, porque propósito é uma coisa, missão é outra, tá? Então, eu quero trazer primeiro para vocês a importância da gente entender a nossa jornada. Ah, Ita, mas eu não faço processo de coach, né? Ah, eu não faço nada, né? Mas só o fato de você parar e observar, e aí eu vou fazer esse convite, essa provocação a vocês, que vocês façam durante uma semana isso, né? Quem é meu cliente sabe que tem que escrever sobre as suas emoções, né? E escrevam sobre vocês. Aqui vocês já vão despertar muita coisa que está aí parada, que vocês nem imaginam que existe, mas que vocês têm sim, muitas descobertas para fazerem, e muitas que vocês nem sabem que estão fazendo, mas estão fazendo. Por quê? Muito do que a gente vive é no piloto automático, certo? Eu ontem coloquei uma jarra, faço a água alcalinizada e geralmente pego a jarra, coloco aquele bastão tal e deixo lá. Aí cheguei à noite em casa, olhei para aquela jarra cheia de água e disse, meu Deus, não lembro em que momento que eu enchi a água de jarra e coloquei esse bastão aí dentro. E eu não lembro, tá? Olha só, isso porque isso é treino. Eu treino, eu estou o tempo inteiro me observando meu comportamento, né? Quando eu estava vindo para cá, mandei uma mensagem para ela dizendo, amigo, eu vou chegar mais tarde um pouco, né? Tive um desafio, meu computador travou, não conseguia mandar a apresentação, e eu fui fazendo as coisas com muita tranquilidade. Sempre foi assim? Não. Há um mês atrás ainda não era assim. Ainda eu tinha episódios de ficar indignada, preocupada, nervosa, entendeu? Mas a gente, quando vai processando essas informações do autoconhecimento, o autoconhecimento nos traz isso. Aonde eu quero estar? Qual é o lugar que eu decido estar? Né? Então, eu fiquei calma. Beleza. Aí, para mim, eu tinha, não sei se eu processei essa informação errada ou se em algum momento, este encontro aqui seria no Le Village. Seria. Gente, eu fui linda, não loura, mas fui linda para lá, entendeu? Ainda o ar-condicionado do meu carro pifou. Então, pensa, eu tava com uma piranha enfiada aqui, outra aqui embaixo, e eu disse, meu Deus, vamos embora. Cheguei lá, desci do carro, atravessei a rua, tranquila, chego lá, a moça, olha, você não é a primeira, é a segunda turma que vem, mais alguém de vocês foi lá no Le Village. Aí eu disse, ela disse, então tu já me diz onde é que é o encontro, porque se vir mais alguém aqui, eu mando pra lá. Ou então tu avisa que é na Horácio Guimarães, na frente da Unimed e tal. Aí fui lá, sabia que o Elton tava aqui, eu disse, pô, vou lá ver, né? Deve ter um convite novo. Aí fui lá no Avante e vi, né? Então, quando cheguei aqui, gente, o desafio é o que aqui? Ai, não tem nenhum estacionamento aberto. Eu disse, pronto, agora eu chego mais atrasada do que eu gostaria de chegar, né? Porque eu gosto de chegar para interagir com o pessoal. Não vou conseguir interagir com ninguém. Mas vamos lá, vamos achar uma vaga maravilhosa. E tal. Não, detalhe, né? Quando eu fui para o Le Village, passei aqui na frente. Podia já estar aqui há bastante tempo. Aí cheguei, estacionei, fui lá, entrei, voltei. Achei uma vaga. E aí eu disse assim, cara, como isso é mágico, sabe? O autocontrole. Porque eu poderia ter ficado chateada, aí o Elton não me respondeu, eu disse, meu Deus, agora eu vou atrás. Não. E a gente fica chateado. E a gente fica chateado com quem? Com quem? O outro, às vezes, com a gente mesmo. Na maioria das vezes é com a gente, né? Chicotinho, o Chicotinho, ele tá ali a postos, não é verdade? A gente também chicoteia o outro, como a gente gosta, não é verdade? Você gosta de fazer um comentário, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se observando, porque a gente vai para essa tendência negativa, né? E por que eu melhoro? Eu melhoro quando eu começo a olhar para mim. Então tem um movimento que diz assim, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Então, façam esse experimento.
né? Quem já faz sabe do que eu estou falando e quem não faz começa a fazer, certo? Então vamos lá, pode passar, Júlia. E a gente teve mais foco nas coisas também, né, Ita? A Porque, escrita assim, ó, é isso. Estava lá o convite. Talvez eu vi a primeira vez, depois eu fui dar um dia antes, dar uma. Eu hoje estou fazendo isso, mas eu aprendi com você também, né? Viu? Que assim, eu hoje tento, um dia antes, sempre ver o horário das coisas. Mas aí eu poderia ir para essa tendência, certo? Meu Deus, mas por que que eu não fui lá ver isso ontem? E por que que o Elton falou comigo ontem e não falou que mudou? Entende? A gente cria situações altamente desnessárias, tá? Por quê? Porque a gente não para dizer, cara, tá tudo certo, errar é humano. Quem não estiver errando nesse plano, quem não estiver errando, ou já pode fazer aquela curva lá que o professor falou, que é o do declínio, pode ir lá, já faz lá a sua frase para colocar na lápide, entendeu? Porque a gente, enquanto estivermos aqui, a gente vai estar nesse movimento de enxergar o que a gente precisa mudar. Uma outra dica que eu vou dar para vocês. Nós somos espelhos uns dos outros. Tá? Então, quando alguém vem com agressividade para mim, eu preciso, primeiro, ter compaixão e entender o outro, mas eu só posso entender o outro sabendo quem eu sou. Então, esse é o convite hoje, né? Mas, sobretudo, eu também tenho a decisão de me comportar perante aquilo. Do jeito que ele está vindo ou do meu jeito. Certo? Então, tá tudo na mão de quem? Na mão de quem? Da própria pessoa. Não. Coitado de Deus. Não, da própria pessoa. Coitado de Deus. Não, Deus não quer. Deus, ele. Vou até trazer um pedaço da Bíblia, né? Ele fez o mundo, fez tão bem que ele disse que ia colocar o homem aqui. Umas outras palavras, mas em linhas gerais é isso. E ele colocou a sua imagem e semelhança. Pô, imagem e semelhança não era para eu viver muito bem, né? Porque se eu não estou vivendo bem, é porque eu estou vendo o meu Criador muito mal, né? Então já começa aí. A gente precisa começar a se autorresponsabilizar. De um lado, a autorresponsabilidade e do outro, largar o chicote. Porque o chicote não nos traz benefício. Certo? Então vamos lá. Se você tivesse que se descrever em uma frase agora, o que você diria? Vocês todos receberam caneta e papel? Já escreve aí. Já escreve. Enquanto você pensa, tá? Uma palavra? Uma frase, uma palavra. Vai faltar papel para mim, botar mais elogio. Opa, então tem bastante aí, né, Leandra? Tem bastante papel, né? Rodrigo, eu tenho um amigo que trabalha com mármores. Então, gente, é importante a gente saber, né, que você é único no mundo inteiro com a combinação das suas histórias, dos seus talentos e sonhos que você possui. Eu já trouxe algumas histórias minhas, o Elton já falou um pouquinho de mim, eu já falei um pouquinho mais, né? Eu até peguei, eu disse pro Elton, vê lá para mim feminicídio, porque a gente está falando de Dia Internacional da Mulher e a gente está falando de pessoas que vão criar leis, certo? Projetos, né? Política pública. O meu objetivo não é falar sobre isso, mas eu vou dar uma cutucada porque o dia pede. Uma né? curiosidade sobre o nosso presidente nacional, ele aprovou a lei que homens que cometem assédio às mulheres não podem mais ocupar cargos públicos. Perfeito, já é um grande avanço, né? Um grande avanço. Mas quem vive... Foi, Terezinha? É importante a gente saber, gente, que isso é um ponto importante, né? Eu vivi um casamento de 10 anos. Eu tive muita violência emocional, tá? Muita violência econômica. Eu fiquei falida. Quando o Elton falou que eu estava lá sem dinheiro em 2020, gente, em 2019, quando eu decidi fazer a minha formação de coach, porque eu tenho outras formações, né? Eu já tinha lá de Enneagrama em 2017, eu trabalho com essa ferramenta de autoconhecimento, que ela é extraordinária, e em 2017 eu consegui
sair desse relacionamento abusivo. Mas eu fiquei com todas as dívidas, tá? E aí, em 2019, quando a gente não tá curado e se conhece, eu conheci um cara maravilhoso, religioso, cara super gente boa, tal, que não era para vir morar na minha casa, mas ele deu um jeitinho. Como eu estava emocionalmente desestruturada, ele pegou o gancho, né? É um psicopata, um narcisista, ele tem essa habilidade. E a gente que não cuida da gente, atrai esse tipo de gente, né? E aí, o que aconteceu? Ele quase me matou dentro de casa. E aí, eu fiquei falida do casamento, né? 10 anos dessa relação, pagando contas. Ainda tenho coisas que eu tô ajustando, sabia? Nesses anos todos, estou 7 anos separada, tá? Mas, em 2017, eu tive o luto da minha mãe, que a minha mãe faleceu de infarto fulminante, que foi uma dor muito grande. E aí, eu lembro que em 2019, eu conto para os meus clientes assim, ó, 2019, nunca é sobre dinheiro, tá? Eu vou falar isso agora para vocês, depois quem quiser saber mais, a gente conversa. Nunca é sobre dinheiro, é sobre emoções, tá? E quando a gente não tem isso, a gente vive no abismo mesmo. Então, hoje, eu me sinto muito vitoriosa, porque eu consigo viver do meu negócio, honrar as minhas coisas, né? Mas eu passei um ano de 2019, 2018, 2019, muitas tardes tomando café preto, amargo, que eu adoro, e comendo pipoca, porque ou eu fazia isso, ou eu deixava o dinheiro e comida para as minhas meninas, né? Que na época era a minha filha Helena, pequena, e a minha sobrinha, que é paraplégica e tem hidrocefalia, que foi abandonada pela minha irmã quando ela tinha 5 anos de idade, e quem cuidava era a minha mãe. E aí eu, como achava que eu tinha que cuidar e arrastar a dor do mundo nas minhas costas, eu trouxe essa sobrinha para ficar comigo. Tive uma depressão suicida em 2017, tá? Então, um belo dia, sempre fui alegre e feliz, mas um belo dia eu acordei muito triste e não queria mais viver. Eu não achava a luz no final do túnel. Aliás, eu estava num buraco e não conseguia nem sair dele. Então, gente, e aí o professor falou da gente conversar com o cara lá de cima. Aí, essa hora, a gente tem que se apegar mesmo. E se hoje eu estou aqui é porque eu faço esse movimento. Então, hoje, eu tenho as minhas práticas, sempre tive, mas por um momento eu me perdi de mim mesma. Mas hoje eu estou aqui falando de como a gente consegue dar a nossa virada, tá? Então, eu não estou colocando aqui como pequena, mas eu vivi feminicídio, tá? Vivi porque às vezes a gente acha que o feminicídio é só o ato naquele momento, e não é. É minando a cada dia. Vai acabando com a tua autoestima, com a garantia de quem você é, te colocando dúvidas, mas será que eu fiz isso mesmo? Aí tu começa a achar que, de fato, não, mas eu não sou uma pessoa boa. E eu comecei a acreditar nisso. Social, né? Eu comecei a acreditar nisso, tá? Eu não tive o isolamento da sociedade, mas mesmo assim, nesse meio todo, eu vivi muitas dores. Tá? Então, o Elton me conhece bem dessa época também. Eu vivia eu colocava um óculos cor-de-rosa, um sorriso e ia embora, né? Quando eu tive o programa de TV, eu fiquei 2 anos lá, acabei deixando de fazer o trabalho por conta dessa questão tão dolorosa que foi a relação abusiva que eu vivi, tá? Mas vamos lá. Então, a gente tem que entender que as nossas histórias, elas não vêm para nos deixar para baixo, né? Que eu seja aqui um exemplo de que como uma mulher pode superar dores muito grandes. E é muito importante a gente também falar disso, porque quando a gente supera, quando que a gente sabe que a gente superou uma dor? Quando a gente olha, fala dela, mas não se emociona. Quando vem aquele embargo na voz, aí ainda tem coisa para curar. Doutora, mas o maior problema disso que a senhora passou e que muitas mulheres passam é a dependência emocional, inclusive financeira, muitas vezes. Na verdade, no meu caso, não era nem dependência financeira, não. Era, como tudo na vida da gente tem o nosso porquê atrás, então eu vou só abrir um parênteses aqui. O que aconteceu comigo com 10 anos de idade? Responsabilidade. Cuidar de quem? Como é que eu vi meu pai? Um homem forte, alto, protetor e provedor, ou eu vi um homem fraco, precisando levar comida na boca, limpar o bumbum e dar banho nele no chuveiro? Como é que eu via? E como é que eu vou ver todos os homens ao meu redor? Eu não tenho permissão para ter homens fortes.
Então, quando eu comecei a estudar, comecei a entender, eu disse, uau, eu amo meu pai, me arrepia, eu amo meu pai, respeito o que ele foi e como ele levou a vida dele, e como ele tratou os filhos, né? Lamento, muitas vezes, porque eu adoraria que ele estivesse aqui quase completando 100 anos, porque meu pai era bem mais velho que a minha mãe, mas eu entendo, a gente está falando de aquele 5% do consciente, mas a gente tem aqui, ó, um lamaçauro de emoções guardadas. Então, o autoconhecimento, ele faz o que com você? Que você vai cada dia se descobrindo mais, percebendo mais, aprofundando mais, tá? Então, isso aqui é só uma pitadinha de quantas coisas eu já curei na minha vida e quanto eu ainda vou curar. E aí, o que é legal? Por isso que eu digo largo o chicote. Por quê? Porque no momento certo, você acessa aquela informação. Nós somos espelhos um do outro. Então, alguém vai trazer uma informação naquele momento, por que eu fiquei incomodando com ele? Ah, mas o que ele... Entendeu? Quando eu tô na reflexão, eu faço isso. É fácil fazer sozinho? Não. Você precisa de apoio. Então, todas as pessoas... Todos nós da nossa família fizemos a terapia feita, né? Então, foi o pai, a mãe, eu e a avó. E era muito engraçado que, às vezes, a gente se percebia um no outro. Eu sou muito do meu pai, eu vejo o meu defeito no meu pai. Então, eu sou o espelho dele, ele é o meu espelho. E aí, com a terapia com a Ida, a gente começou a se moldar para dar certo, para a gente viver em família. Eu não estou só falando para você, não, a Ida é isso e aquilo, mas é você se perceber e você começar a ligar as chavinhas do seu cérebro, porque a partir do momento que você se conhece, tudo muda. Eu tenho 19 anos, eu estou ainda em autoconhecimento todos os dias, porque eu tenho muita coisa para mudar, e eu confesso que muitas das vezes a gente, né, sai da linha ali, mas com o autoconhecimento a gente consegue se colocar na linha e pensar assim, não, vou fazer isso, vou começar a anotar as minhas emoções, falho nisso, porque eu não tenho costume de anotar. Acho que já faz uns 2 anos que a gente fez a terapia. Aí tu sempre falou, anota as emoções. E eu esqueço. Mas é importante até pra gente se conhecer, né? Com certeza. Aí, só um instantinho. Aí, assim, a Júlia tá com 18, 19. Eu tô com 52. Gente, quando ela tiver com 52 anos, a gente não vai mais ouvir falar em feminicídio, certo? A gente precisa levar essa informação para o maior número de pessoas. A gente precisa ser generoso um com o outro, entendeu? Na verdade, Porque... a gente já tem conquistado muito, né? Sim. A gente está numa fase da sociedade que a gente já tem conquistado muito. Mas a nossa luta maior dentro da política hoje são as políticas públicas. Sim. São essas que a gente precisa conquistar mais. Isso. Por isso a mulher na política hoje. Sim. Entendeu? Mas aí... Né? É forte. E essa mulher não se valorizava na política. Mas é porque isso o machismo estrutural tá tão gigante, gente, que às vezes a própria mulher, ela é machista, tá? Às vezes a própria conduta vem dela. Quando ela critica aquela, tá bom, veio assim, tá bom. Ah, aquela dali quer se aparecer, veio toda de caque, entendeu? Aquela lá, ó, lindíssima, com aquele cabelo, pra quê, né? Pra que tudo isso? Porque não amarrar o cabelo, entendeu? Ah, porque mulher de certa idade tem que ter cabelo curto. Ouvi esses dias. Ita, tu não vai deixar mais seu cabelo curto? Não. Não vai pintar o teu cabelo? Não. Vou deixar ele natural, vou deixar ele comprido. Que vai que eu quero de novo doar pro câncer de mama, rede feminina. Entendeu? Então, assim, gente, a gente faz isso umas com as outras. Tá? Muito porque... Você conhece a Miriam, né? De São José, que faz esse trabalho lá? Não conheço. Não, então assim, ó, mas o que é legal? Eu já vou puxar para ti, porque a gente vai pegar bem essa coisa do homem, né? A gente tem que entender a minha história. Ita, com 10 anos, que teve o pai doente, certo? Ela teve que ela construiu uma imagem distorcida do masculino, ok? Mas aí vamos pegar os meninos. Eu também atendo homens. Além do Elton, tem outros, certo? É mais difícil eles virem. É muito difícil. Porque ele não foi... Que levou a isso, Por que não? Também, né? Porque o homem, ele não pode o quê? O homem, ele chora calado. Não pode chorar. Certo? Todo mundo ouvia assim. Não chora. Chora, choro. Em casa a gente se acerta. Entendeu? E tu vai ver o que vai acontecer contigo. Eu vejo hoje, mulher nova, fazendo isso com os filhos, puxando pelo braço. Não, eu paro, tá? Eu paro que eu digo assim, meu Deus, que século que eu tô?
Que século que eu tô, gente? Mas o menino não podia. O menino era levado para onde, gente? Para o prostíbulo, porque tinha que mostrar que era o quê? Macho. Olha a santa ignorância, Senhor Jesus, né? A orientação sexual não quer dizer que o cara não seja homem. É só uma orientação sexual. Então, a gente não respeita essa individualidade. Então, nós precisamos também olhar para as políticas públicas para cuidar de quem? Dos homens. E fazer com que esses homens olhem para eles, que é muito difícil. E principalmente Muito o homem, difícil. que é o abusador, que é o violento. Esse Por quê? homem que machuca a mulher. Porque ele tem uma relação ruim com a mãe. Com certeza. Sempre é, tá, gente? Ou com alguém que cuidou dele. Tá? Sempre, não existe outra palavra. Ah, Ita, mas eu teve o fulano. Ok. Mas pode, tá, a minha mãe dizer, águas paradas são profundas. Em algum momento vai dar um gatilho que ele vai explodir. Inclusive, você entra os psicopatas que matam as mulheres, eles estão querendo matar a mãe deles. Mas isso nós não estamos nem falando do transtorno em si, nós estamos falando de pessoas comuns aqui, ó. Comuns, homens comuns. Às vezes um acesso de raiva, de ira, o gatilho. Mas agora vamos a você, meu querido. Qual é o seu nome? Isso é uma questão cultural, por isso está desde quando foi fundado. Porque existe muito aquela prática que fala assim, uma criança que ela é violenta porque ela viu na casa dela o pai fazendo as mesmas coisas com a mãe ou com a avó e assim por diante. E essa mudança nunca houve. Por quê? Na verdade, ela está acontecendo, tá? A gente tem que olhar para os lados bons das coisas que estão acontecendo. Está acontecendo muito feminicídio? Tá. Mas por que está acontecendo? Por que está acontecendo mais? Não. Isso já é histórico. A diferença é que as mulheres agora estão denunciando, elas estão cuidando delas, elas estão fazendo E terapia. algumas leis também favoreceram Algumas bastante, né? leis. A Lei Maria da Penha tem que melhorar muita coisa ainda, né? Agora virou uma coisa, não pode mais tirar queixa. Ótimo. Porque na minha época... Tirava queixa. O cara chora, Aham. Agora é com o Ministério Público. É. Não pode mais tirar Eu queixa, vi, né? eu vi essa semana, não sei se Pode mais alguém tirar chegou a ver esse vídeo, o senhor pedindo perdão a uma mãe que o filho dele tinha assassinado a esposa. E pediu perdão para a mãe, porque ele tentou de todas as formas que os dois se separassem, porque ele previa alguma coisa no futuro, entendeu? E ele ainda coloca assim, que nós mulheres, olha só como ele coloca, que nós mulheres temos de ser empoderadas fora, isso, esse empoderamento. E não adianta achar que esse empoderamento dentro de casa, falar mais alto com os homens, gritar, dar na cara, que isso vai acontecer coisas boas. Que existem momentos que o homem, ele vai voltar a ser o que era, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Tem muitas mulheres, isso a gente pode falar, né? Que tem a Maria da Penha, isso aqui, muitas que vão então até na cara do homem. E o homem se retrai muitas vezes, porque ele acaba com medo de ir para uma cadeia ou coisa Mas aí, Terezinha, que tá. Eu vou já te responder. Mas qual é a história toda? A história toda é, as pessoas não se conhecem. Entendeu? Não se conhecem. Elas não se conhecem. A partir do momento que eu começo a me conhecer, eu chego num lugar desse e eu olho todas as pessoas, como o professor falou, te amo. Foi pra ti que ele te falou, te amo. Entendeu? Eu te amo. Por quê? Vou lá para a Bíblia de novo. Se eu sou imagem e semelhança do meu pai, você é diferente de mim? Não. Tá todo mundo junto no mesmo bololô. Entendeu? Ou a gente pensa em sociedade para que a gente possa, de fato, fazer a diferença, tá? E eu só faço a diferença quando eu começo a curar as minhas dores, porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, tá? Com o que tu me falou, existe uma repetição que a gente chama de padrão, tá? Então, historicamente já era assim. É porque a gente não teve contato com a nossa ancestralidade, mas lá atrás você já tinha ouvido falar alguma coisa, ou alguém contou alguma coisa, e na PNL a gente chama o quê?
cola mental. Tu leva isso para tua mente como uma verdade absoluta. Quem aqui nunca teve em reunião de família que começa a falar, pois é, a fulana tá apanhando do marido, mas ela também não sei o quê, e mais não sei o quê, e mais não sei o quê. Tu pequeno, às vezes na minha casa, lá em Bituba, que era porta aberta, sentava para tomar café, era sem filtro. Se falava tudo. Gente, a nossa mente, a cada 30 segundos, Aquela frase, guarda. também entende, né? Agora, a nossa mente guarda a cada 30 segundos 7 informações novas. E não é 7 informações novas do que eu e você estamos falando, é do que, às vezes, a gente está num ambiente, numa fila, né? Fila, vai para uma fila. Meu Deus, que demora. Não sei o quê, e não sei o quê. Aí tu tá lá de boa, daqui a pouco aquilo começa a te afetar. Aí tu tenta te manter em equilíbrio. Então, gente, o tempo inteiro a gente está recebendo informação, né? O tempo inteiro. Quem perde tempo nas redes sociais, que fica lá, como dizia a minha mãe, com o dedinho passando na tela, né? Aquilo ali é tudo informação? Tudo informação. E aí, o que acontece? O teu algoritmo viu tragédia. Eu acabei de ver feminicídio. O que vai acontecer para mim daqui para frente? Só vai aparecer aquilo ali. Se eu não cuido de mim, o que vai acontecer? Vou me conectar, vou ficar indignada, vou ficar irada. E aí, o que aconteceu? Provavelmente mesmo, tá? Teve na minha família alguém que matou a mulher, que enganou a mulher, que a mulher matou o marido, que traiu o marido. É a história deles, a gente não sabe. Aí é em Gênesis, né, que fala, né? Que é 9 gerações para trás e para frente, quando a gente rompe, 4? Então tá. Para trás. Olha, gente, eu gosto das 9. Vou dizer que é 9, tá? Porque as 9 para trás fico tudo curada e as 9 para frente. O que é isso? É quando eu, a partir de hoje, vocês, tá? Não são mais ignorantes e têm a responsabilidade de sair daqui para romper padrão. Então, toda vez que eu me conecto com o autoconhecimento, eu estou rompendo o padrão. Doutora, eu já digo assim... Doutora não sou ainda, mas vou trabalhar para isso. Nós, como professoras, né, profissionais da educação, e enquanto mães e mulheres, nós temos o dever de educar os nossos filhos, principalmente os homens, né? Eu sou mãe de 3 homens e sou mãe de 3 mulheres. Eu sempre eduquei os meus filhos assim. Eu nunca vivi num lar de violência, sou casada há 32 anos, né? E eu louvo a Deus por isso. Meus filhos nunca levantou a mão para nenhuma das mulheres, mas o meu filho, um dos meus filhos, uma vez levou um tapa na cara, e ele saiu de casa e dormiu aquela noite fora. E eu até não entendi o motivo pelo qual, né? Estou contando isso porque eu acho isso muito válido e importante. E quando ele chegou no outro dia, não entendi o que aconteceu, e eu perguntei para ele, quando ele não teve coragem de me falar o que aconteceu, né? Daí eu fiquei sabendo depois pela minha filha, né? Aí quando a minha filha me contou, eu chamei ele para conversar no outro dia. Eu falei para ele, olha, você fez bem, foi melhor que você fez isso para que ele não tivesse tomado uma outra atitude. Só que eu falei para ele, eu falei assim, olha, você fez muito bem, sim, mas que isso não se repita mais, porque eu não quero que você levante a mão para sua mulher, mas eu também não aceito que você leve nenhum tapa dela, porque não está certo isso, né? Mas graças a Deus ali nunca mais isso aconteceu. Então, mas aí se tu alimentasse o tadinho nele? Não, jamais. Não, mas se você faz, como tem várias por aí que fazem, que desde pequeno tá alimentando o tadinho no filho, nós temos responsabilidade muito grande desses homens estarem assim, tá? Mães de meninos. É isso que eu vejo. Acordem. Ninguém tem que fazer prato de comida para ninguém. Homens eles estão numa posição de serem desafiados. Os homens gostam disso, sabia? É o estímulo dele, gente. Sabe? É o instinto dele, ele é caçador. É isso que eu penso. É caçador, ele é protetor e provedor, ele tem que ser. Só que muitas vezes, por conta dos nossos medos lá, Ita com 10 anos, com o pai na cama, dando comida pro pai, quando olha para um homem, começa a ver, meu Deus. Aí é tão louco que eu, há uns anos atrás, me ative o detalhe assim, cara, por que eu tive um relacionamento tão bom e terminei, né? Por quê? Aí eu lembrei, claro, eu não tinha permissão para ser feliz. Um homem cuidando de mim, entendeu? Aí logo arranjei um marido, que foi esse de 10 anos, que me deixou com, né? Passei por violência patrimonial, violência verbal,
né? Física, uma vez, quando eu estava grávida, que a gente não pode minimizar isso, sabe? Que às vezes um empurrão, principalmente uma mulher grávida, né? Um empurrão é uma agressão. E a gente, não, ele não estava no bom dia. Não, gente, não, nós não podemos fazer isso, não existe, a gente tá aqui, ó, eu acordei hoje, fui dormir meia-noite, acordei às 4, porque a minha filha ia pra praia e eu tinha feito o compromisso de fazer o sanduíche para eles levarem pra praia. 1h30 fui dormir, acordei às 4 da manhã, tu acordou até agora? Tá? Então, assim, os homens estão aí para ser desafiados e eles querem isso, tá? A gente também tem que cuidar desse nosso lado masculino de querer dar conta de tudo. A gente precisa acreditar nos maridos que a gente tem. Quer dizer, eu não tenho, mas vocês que têm. Tá? Vamos lá, pode passar, Ju. Quem você era? Gente, aqui eu quero que vocês façam uma reflexão de criança. Agora eu não quero que vocês façam da semana passada, eu quero de criança, quero que vocês anotem aí, tá? O que você gostava de fazer? Qual era a brincadeira? Né? O que era legal? Gente, eu lembro que eu era muito espoleta. Muito espoleta. Eu parei de correr com 12 anos de idade porque eu tive uma lesão muito séria no joelho e que todo mundo achava que eu caía de madura, mas na verdade eu tinha problema nos meus 2 joelhos. Mas assim, ó, o que eu gostava de fazer? Andar, correr, andar de bicicleta. Eu jogava bola com os moleques da rua. Amava. Não gostava de brincar de casinha, não. Quando eu brincava de casinha, eu gostava de construir a casa. Não me dê filho para cuidar. Não gostava. Qual era o seu sonho? Eu tinha um sonho. Gente, eu queria ser médica pediatra. Eu sempre falei isso. Tá? E eu, infelizmente, não fui médica pediatra, mas eu tô cuidando das pessoas hoje, né? E como você se descrevia? Eu me descrevia uma peralta. Eu ia eu tinha uma árvore na casa da minha avó, uma aroeira. Ela era gigante, eu ia no último galho da aroeira, ela balançava assim, a minha mãe dizia, ela vai cair. E eu lá fazia assim, e era magricelinha, descia da árvore, pulava, fazia loucura. A senhora dava bom dia para a aroeira, né? Meu Deus, quando cortaram a aroeira, eu chorei. Eu tenho uma na minha casa hoje. Eu abraço a árvore até hoje. E, inclusive, isso é uma das técnicas que eu uso para os meus clientes, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aí. Todo mundo colocou? Então, tá bom. Vamos lá, então. Pode passar, Júlia. É muito interessante que agora, depois que vocês responderam isso, eu quero que vocês definam numa frase ou num desenho daquela época. Definam você quando criança. Os seus sonhos, os seus desejos. Vocês responderam agora, certo? Sobre aqueles aspectos lá. O que vocês colocassem ali? Pode ser um desenho. O que representa vocês? Putz, o que me representaria? Cara, eu acho que eu era uma pipa. Eu vivia voando para todo quanto é lado. Quero que vocês façam esse exercício aí. Uma pipa bem leve, assim. Brincava pra caramba, me divertia. Saía correndo quando ouvia o barulho do carro do meu pai era muito bravo. A gente sabia direitinho que ele estava chegando, eu corria para dentro de casa para ir pro livro. Mas, na verdade, eu estava brincando com os meus amigos na rua. Todo esse processo aqui parece que é uma coisa que não faz sentido, né? Mas a gente começa a resgatar coisas que a gente não tinha noção, certo? A hora que vocês acabarem, eu queria que vocês pegassem e montassem duplas para compartilhar tanto a resposta que vocês deram, quanto o desenho ou a frase que representa vocês, tá? Então, pode pegar aqui duplinhas e quero que vocês compartilhem. Pode ser uma frase, pode ser um desenho, tá? Fez, Elvira? Não, isso aqui é outra coisa, querida. Ó, vai lá, desperta, linda. Nana, aí. Faz lá, ó. Faz lá, vai descobrir outras coisas. Cada vez que a gente fala da gente, a gente descobre mais coisas. Olha, eu vou acelerar aqui. Acho que é 12h45, pode ser? É muito? Mas eu tenho que ver aqui. A gente avança, tá? 2. Ó, aqui, ó. Aqui com a Terezinha, ó. Quem é que tá faltando? Ah, tá. Então pode ser.
Pode ser de 3, não tem problema. Mas tem um lá, ó. Um lá sozinho, ó. Pode fazer com ele aqui, tá? Quero que vocês compartilhem aí um com o outro como é que foi. Ouve um, depois fala. É uma coisa engraçada. Esses dias a gente está fazendo uma dinâmica tipo essa, aí me perguntam, um olhando para o outro, e aí perguntando que eu acharia da outra pessoa. Aí eu dei um exemplo. Olha, eu te acho, eu falei, eu te acho maravilhosa, você é igual um bambu. Você balança com o vento, você dá sombra, você é tranquila. Você só é você, professora? Por que quando eu falo para você, Por que eu sou igual a bambu? Porque a gente só dá não sei se sonho. Ai, meu Deus. e eu te acho muito pouco. Você sabia disso? Você falou isso? É verdade. Eu ficava dando. Mas, Nunca ninguém colocava tão dura como essa. Eu falei assim, é para você pensar e começar a agir como uma pessoa que você é por ela. Que você só balança. Eu me senti. Você Mas o bambu enverga, hein? É flexível pra caramba. exatamente. Ela é muito legal. É uma pessoa, é uma pessoa que tem tudo para ser feliz. Como é que é o teu nome? Lembra que eu falei que nós somos espelho um do outro? O que será que ela estava te trazendo de informação? O que mais me chama a atenção dela, maravilhosa. você sabia Ela disso? tem, mas quando você fala para ela, E do outro? ninguém é obrigado a fazer nada, você vai falar. Mas aí tem a questão da compaixão. Por isso que o autoconhecimento ele é fantástico. Porque você começa a exercitar isso. Foi uma boa lição. Sim, às vezes a gente precisa de um choque de realidade. A gente só é boa porque E ela deve ter muita coisa, hein? Para quem tem espaço vazio, tem bastante coisa para preencher. Todo mundo já fez? Fez? Vamos avançar então. Deixa eu só vir aqui. Essa tecnologia avançada. Acho que aqui. Agora eu quero que vocês pensem quem você é hoje. Hoje. O que mudou ao longo dos anos? Eu estou falando isso de pequeno. Vocês escreveram como é que vocês eram quando pequeno, né? Será que o que está aí escrito quando vocês eram pequenos é a mesma coisa que vocês estão vivendo hoje? Então, o que mudou em você ao longo dos anos? Muita coisa mudou. Muita. Eu hoje estou resgatando essa pessoa mais flexível comigo. Estou dizendo mais não para os outros e dizendo mais sim para mim. Mas, por uma vida inteira, eu falei muito sim para todo mundo e falei não para mim. Pode falar, Leandra. Ser flexível. Tem a palavra certa, a gente é mais vulnerável. A gente é vulnerável. O ser humano é vulnerável. Ele só é arrogante e achar que não é. Só isso. Não pode demonstrar isso. Mas a vulnerabilidade é que nos traz o que nos torna belo. Quais qualidades você manteve daquela época lá de criança? Tem alguma coisa? Autenticidade, alegria, leveza, peraltice, né? Como é que você era quando criança? Você escreveu aí, né? E agora é aquela coisa, né? Vamos ser bem honestos. O que você escreveu quando criança? Porque a gente está fazendo o resgate de quem você é de fato. Porque quem você é hoje pode ser uma distorção de você. Escreva. Quem você é? O que mudou em você ao longo dos anos? Quais as qualidades você manteve? Eu sempre fui muito amiga e continuo sendo muito amiga. Até hoje. Tá? Mas eu mudei muito ao longo do tempo.
Agora eu estou resgatando, fiz as pazes com a minha criança, estou resgatando algumas histórias bem interessantes. O que você conquistou recentemente? Gente, eu quero que vocês pensem nas suas conquistas. O que vocês têm conquistado recentemente? É muito importante a gente entender que o nosso processo aqui, né, para quem é liderança, todo mundo aqui é líder? Todo mundo que está aqui é líder? Todos são líderes? Então, líderes em casa, né, porque por mais que sejam casados, tem a parceria na liderança, né, e líderes com outras pessoas. Então, olha só como é importante você saber quem você é, como é que você tá, né? Se você tem conexão com você, quais são as suas verdadeiras dores, quais são as suas vulnerabilidades. Porque o belo da vida é isso, né? O eletrocardiograma, ele tá em movimento, né, quando a gente vai fazer, porque se ele tivesse em linha reta, a gente já tinha partido dessa, né? Então, a nossa vida é picos e vales o tempo inteiro. Esses dias um cliente estava falando comigo, ele disse assim, Ita, pois é, mas o problema, eu disse, eu não tenho problema. Não tem problema? Parece que soou como arrogância, né? Não. Eu tenho oportunidades diárias de melhorar. Né? Então, O problema que nunca sai de mim. Não acho uma solução, porque, né? Então, assim, qual é o desafio daquele dia, né? Eu tenho desafio todo dia, gente, não é? E outra coisa, quanto mais no autoconhecimento a gente tá, mais a gente recebe provocação do universo. Não é tentar fugir do problema, e sim ter resiliência para tratar, para lidar com o problema. O problema todo mundo tem e é todo dia. E aí, se a gente coloca esse problema como oportunidade, fica melhor ainda, não fica? É isso aí. Eu encaro assim. A frase, ela tem um contexto totalmente diferente, né? Todo mundo já respondeu? Então, vamos lá. Pode passar, Júlia. Agora eu quero que vocês façam um checklist de 3 coisas, três pontos positivos em você. E 2 coisas que você conquistou que foram incríveis, recentemente. 3 pontos positivos. 30, eu não ouvi. Pode ser 30, 50. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente começa... Para mim é difícil achar algo positivo. É sempre algo negativo que a gente se enxerga. Preciso te pegar pelos cabelos. Trazer. Mas assim, ó, é natural, tá, Júlia? Lembra? Problema ou oportunidade? Tá? E é 90% das pessoas que eu atendo, eu sempre faço a primeira sessão gratuita, tá? 1 hora a pessoa tem comigo para ela falar da sua história de vida, eu vou investigar, vou fazer a anamnese, certo? Ela pode não virar minha cliente, pode ser que vire, né? Por quê? Porque eu mordo e assopro. Eu dou o tapa e depois digo, não, fica tranquilo. Dou 2 conquistas recentes. Só que 3 positivas e 2 conquistas recentes. E aí, pasmem, eu faço essa pergunta, tá? Quem é você? 3 qualidades. Eu quero que você liste 3 qualidades. Quais são as suas 3 qualidades, Terezinha? Fala pra mim. Eu posso dizer uma? Não. Quero ela. É ela com ela. Eu vou contar até 10 e tu tem que me dar as 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demorou. Tem que ser na hora, entendeu? Eu sou alegre, sou divertida, sou brincalhona, sou... Claro, porque a gente não foi educado para fazer o quê? Olhar pra gente. E aí, nas minhas sessões, o que é que eu descubro? Quem é você? Fala um pouquinho, quem é você? Aí as mulheres falam, eu sou mãe, sou esposa, sou dedicada, mas nunca fala dela. Aí eu pergunto, como você era quando criança? Aí fala, até muda. Ai, gente, eu era alegre, eu subia em árvore, eu fazia isso, eu fazia aquilo. É impressionante, Sabe, gente. doutora, não fugindo disso que a senhora está falando, eu fui num médico uma vez, e aí ele perguntou quem era a pessoa mais importante da minha vida. Eu falei, meus filhos. E em segundo lugar, minha esposa. Em terceiro,
meus pais, meus irmãos. E aí, ele falou, não te colocou na... Todo mundo conseguiu ou precisa de ajuda para listar aí 3 qualidades? Eu posso dizer para vocês, não tem dificuldade nenhuma com isso. Estão precisando? Tá precisando? Determinada. Ok. Botou? Viu? Elegante. Colocou? Não, elegante não, botei amiga. E o que mais? Só. Elegante. Olha a sua elegância. Olha esse cabelão. Olha só, querida. Tá bom? Todo mundo, então, vamos lá para frente, que eu fui puxada as orelhas agora. A sua importância no mundo, gente. Todos nós. Vocês escreveram quando vocês eram criança, como é que vocês eram. Quero que vocês olhem aí a primeira atividade, né? Dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhadinha. Olha também o que você escreveu sobre quem você é hoje. Olha as suas qualidades e olha as 2 conquistas que você teve agora, recentemente. Foi fácil tudo isso? Mas essa pergunta, como você impacta as pessoas ao seu redor, ela é uma pergunta mais profunda. Se você não conhece você, lindo. Não, mas calma. A gente tem pessoas que a gente impacta de uma forma e outras de outra forma. Porque eu sempre, a gente tem que entender, a gente tem que entender uma coisa, quando a gente tá de paz com a gente sempre vai impactar as pessoas de forma positiva. É verdade, eu concordo. A gente só vai impactar a pessoa de forma negativa, lembra? Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Aí, mas aí vai vir aquele cara que vai ser agressivo comigo. E o que? Qual é a determinação? É de quem? O poder está na mão de quem? De Deus? Não, coitado de Deus, deixa ele lá. Mas impactar, ela é uma palavra muito genérica, porque por mais que eu tente, de repente, ser uma pessoa legal, a pessoa pode não gostar de mim. Ok, mas aí é que está o pulo do gato. Você vai se incomodar com isso? Não, claro que não. Então, você impactou. Deve ser a diferença. Você vai impactar, porque assim, ó, eu posso estar trazendo coisas para você aqui que pode não estar sendo agradável. Estou te provocando. Estou provocando, entendeu? Para mim, eu estou fazendo o meu trabalho. Porque o meu trabalho é impactar a sua vida. Agora, a forma como você vai levar, será que todo mundo aqui vai ser unânime, que vai dizer assim, não, gostei dela, ela foi ótima, a palestra foi boa? Pode ser que não. Aí o meu trabalho, que eu venho dedicada, fazendo, construindo, eu vou colocar em xeque porque, desculpa o teu nome? Rodrigo. O Rodrigo não achou que foi boa. Gente, eu atendo clientes, eu trabalho com um método. E é muito interessante, porque na mentoria, a gente sabe que o método é para todo mundo, ele é aplicável para todo mundo. Mas se eu validar uma única pessoa que ela fez aquilo e surtiu efeito na vida dela, já validei o meu método. E diariamente, fala. Só deixa eu concluir. Diariamente, eu tenho clientes, aí tem aquele, negócio de escrever. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Aí eu tenho outros que vão lá, Ita, tô fazendo tudo que tu me falou, e eu sou outra... Não, eu devia bater foto desse pessoal no início, para depois de 3, 4 sessões, bater outra. Porque a pessoa, ela tá revigorada, radiante, feliz, entendeu? Então a gente tem que cuidar, gente, porque eu estou impactando. Agora, talvez não seja do jeito que você quer, mas o meu impacto ele é positivo, porque eu tô aqui para provocar. Claro. Entendeu? Tem que ser empurrado do precipício. A minha provocação é que você evolua. Pode ser que seja por meio da dor, ou pode ser por meio do amor. E a decisão é de quem? E a decisão é de quem? A decisão é de quem? De quem que é, Rodrigo? A decisão disso. A decisão é minha. Vamos lá, pode falar. Eu estava refletindo aqui como você impacta as pessoas ao seu redor, né? Eu não sei, acho que todo mundo já sabe, se não sabe, eu e o Rex estamos fazendo um podcast. Não estou sabendo, mas tudo bem. Chamado Dialogar para Pensar. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, sai no YouTube. Legal. E aí um amigo meu me ligou e falou, beleza, como é que tá? Opa,
bacana como é que ficou o teu podcast, né, cara? É muito caro o estúdio. Por quê? Cara, olhando o teu podcast, me deu vontade de fazer um. Viu? Aí, outra coisa. Eu e minha esposa, a gente gosta de viajar. Viaja. Tá uma loucura. Tem limite no cartão de crédito. Vamos embora. Rolou coragem. Vamos. Aí, olha as fotos. Tem um monte que fica stalkeando. Não curte nada, mas vê tudo, né? O que mais tem, querido? Quando volta, vê. Muito caro? Cara, depende do que tu acha que é caro. Às vezes é caro para ti, é barato para mim. Por quê? Estou querendo viajar em Qualidade. Branca! Não existe. Não existe, é admiração. Não existe inveja branca, é admiração. Aí ele diz assim, tá, mas é difícil? Como é que fez? Cara, é o seguinte, basta ter coragem, um cartão de crédito e uma pitada de loucura. Aí ele assim... E uma parceira, né? Ou um parceiro, né? Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó, tudo na vida, seja eu, seja a Ita, seja a Júlia, seja qualquer um de nós, a gente é reflexo para alguém. E o exemplo arrasta. Então, como que você impacta as pessoas ao seu redor? É vivendo. É estar respirando. É o simples fato para você impactar alguém. E, às vezes, tu impacta esse alguém sem saber que tu está impactando. É só o fato de você existir já é um fator preponderante para impactar as pessoas. E aí a gente tem que entender uma coisa. Parabéns, Elton, é isso mesmo. O que você oferece é único, gente. Você pode vir aqui, vocês todos podem pegar esse tema, quem você é, e vir dar uma... Todos. Alguém vai dar a palestra que nem eu? Não. Eu sou melhor que vocês? Não. Vocês podem fazer palestras muito melhores que a minha, entendeu? Ou eu posso melhorar muito essa minha palestra, mas a gente vai fazer o quê? Isso ninguém tem igual, certo? Foi eu e meu filho. E aí, o que você... Temos um problema, então, sério. A gente tem que observar o quanto a gente está olhando para a gente e entendendo o quanto único a gente é. Tá? Porque às vezes a gente não olha. A gente usa muita máscara social. Principalmente no meio político. E eu sei porque já vivi. Tá? E a linha é muito tênue entre a tua soberba e a tua essência. É uma linha bem tênue. Porque a gente acaba aparecendo mais, está mais em evidência. Certo? Estamos já começando a organizar as ideias, é? Claro. Que bom. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo, gente? Pode mudar, Júlia. Qual é a marca que você quer deixar para o mundo? E eu quero que você escreva agora, vou entregar para vocês aqui, para que você pegue uma frase, crie uma frase. O que? Sim, linda, você consegue? Você é maravilhosa? Vai lá, vai fundo. Não queria nem aparecer na foto, que eu tô sabendo. Eu vi? Então, assim, eu vi. Tem que aparecer mais. É importante, gente, vocês pegarem uma frase. Olha lá para esse papel. Dá uma refletida em tudo que você escreveu. Tá? Ótimo. Tem gente que vai ter mais dificuldade, tem gente que não, tá tudo certo. Tá? Quero que vocês escrevam uma frase. E por que eu tô mandando nesse papelzinho aqui, gente? Sabe por que eu tô pedindo para escrever nesse papelzinho? Sabe por quê? Sabe por quê? Quero que vocês todos têm geladeira em casa? Todo mundo tem geladeira em casa? Tem? Então tá, se não tem geladeira, tem armário? Tem porta de casa? Tem, gente? Espelho? Ótimo. Eu quero que pendure essa frase. Se quiser melhorá-la depois, pode melhorar. Vai escrever também uma frase para ti? Não?
Se quiser melhorar depois essa frase, melhore. Se quiser colocar numa folha bem bonita, colocar flores, colocar alguma coisa. Júlia, vai fazer a tua frase também? Eu gosto. É para botar na geladeira? Pode pendurar na geladeira. Vou botar embaixo do meu comer as duas. Pode colocar na geladeira, pode colocar no carro. Eu quero que você lembre, porque isso daí é a sua frase da vida. O que você hoje percebeu, tá? E eu quero, com isso, eu vou sortear, tá? 5 pessoas que falarão a sua frase. E vai explicar um pouquinho pra gente o que fez. Então, eu quero essa moça chiquérrima. Não fez a frase. Fez. O Rodrigo, eu quero. Terezinha. O senhor lá de trás, que eu não sei o nome, tá escondido. Não, é contigo mesmo, querido. Vamos lá. Aquele outro lá que diz que vai ser deputado federal. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Eu quero aqui. Você. Claro, você me fez uma pergunta tão provocativa, viu? Então, vamos lá. Pode começar contigo. Qual é a frase que tu criou? Seja confiante todos os dias. O mundo vai ser melhor. E por que essa frase? Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Ah, tá. Posso ler? Que eu leio bem alto? Seja confiante todos os dias, o mundo vai ser melhor. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho sobre isso. Não precisa aprofundar muito, tá? Porque isso aí do mundo, isso tudo é muito profundo. Mas vamos lá. O que é que te levou a escrever? A partir do momento que você começa a confiar em você, as coisas automaticamente vão começar a fluir melhor e mais fáceis. E desde o momento que eu comecei a pensar assim, eu tenho visto que as coisas têm melhorado. Parabéns. Agora aquela moça elegante ali. Pode falar. Mais amor no coração, mais paz para o próximo. Por que você escreveu essa frase? Porque eu acho que as pessoas hoje em dia não estão mais bem unidas, né? E estão com o coração tão vazio, tão... Vamos começar a preencher o nosso coração. Sim. E para a gente colocar e transbordar para o mundo. Primeiro a gente tem que encher o nosso copo, gente. Aprenda uma coisa, isso é amor próprio, tá? Primeiro a gente transborda o nosso copo para depois a gente entregar para os outros, tá? Rodrigo. A minha frase não é minha, é um filme que eu vi, mas é uma frase que eu levo muito na minha vida. E ela diz o seguinte: sorria e o mundo sorrirá com você. Chore e você irá chorar sozinho. Tá. O que eu quero dizer com essa frase é o quê? Quando a gente traz alegria, otimismo, isso atrai as pessoas. Quando tu traz tristezas, angústias, coisas ruins, tu afasta. Certo. Perfeito. Eu não dei palma para essa mulher elegante ali também. Terezinha, vai lá, querida. Não sabia que tinha que ler? Tu não escreveu? Não, escrevi. Então vamos, linda. Tu é presidente? Tu é a presidente? Tu é a presidente? Eu escrevi. Vamos lá? Foda-se o mundo, eu sou mais eu. Ótimo! Ótimo! Estamos precisando de gente para dar um foda-se. Por quê? Porque desde criança eu sempre fiz mais do que as pessoas queriam. Né? A gente é podado. A salvadora do né? planeta, né? E está sempre se preocupando com o que pensam, o que vão falar, né? E a gente fica podado, principalmente nós mulheres, né? Então, hoje, o Dia Internacional da Mulher, uma palestra maravilhosa por outra mulher, então eu resolvi dar esse foda-se o mundo, que eu sou mais eu. Qual é o teu nome? Mohamed. Nome forte, né, gente? Quando fala assim, né, a gente pensa, ui. Todo mundo sai se fosse no avião. Deixa ele só falar agora. Ei, gente. Vamos aprender a confiar em si mesmo. Depois tu já és um vencedor. E por que isso, Mohamed? Então, nós somos vencedores. Basta nós acreditarmos
no nosso potencial e na nossa luz própria. Viu? Olha, coisa mais linda. Vamos lá, aquele senhor lá que quer ser o quê mesmo? Deputado estadual ou federal? Deputado federal pelo Avante. Bom, é bem claro, bem específico. Parabéns. Parabéns. Nós vamos atingir o nosso objetivo aqui. Em 2026, nós estaremos representados lá em 2026. Não vai ser a minha pessoa, mas esse deputado vai abrir um caminho gigante para o nosso partido aqui. E qual é a sua frase, querido? A minha frase é: todos somos inimigos, até se conhecer e entender que somos todos irmãos. Pode passar, Júlia. Eu não lembro mais se tem, mas eu acho que... E a minha frase é... Tem uma frase. Ai, pode falar. Desculpa. Ou alguém, se quiser mais alguém falar, também fica à vontade, Minha tá? frase é: se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar longe, vai em grupo. Ou em equipe. Eu digo isso porque a gente, o ser humano, não foi concebido para viver sozinho. E os nossos sonhos, quando a gente sonha sozinho, a gente não transforma em realidade. A gente tem que sonhar com mais pessoas. E o fato de você ir longe, ir rápido, não significa que você vai longe. Às vezes o teu sprint é para 100 metros. Mas nós queremos chegar muito mais. Então, nada melhor que estarmos sempre irmanados e andando em equipe. Quem que é a tua equipe? Só um pouquinho, vou quebrar o protocolo. Preciso quebrar o protocolo, até porque tem compromisso, né? Quero apresentar aqui o meu vice-presidente, o Edson Pinheiro, e o meu secretário Daniel, e aí tem aqui as pessoas que não querem estar, o Cordeiro viajou O dinheiro do partido. uma situação familiar, e a Laine que está trabalhando, né? E quero agradecer aos dois, quero agradecer ao Vinícius também, que teve que sair, que cuida das nossas redes sociais, a minha filha, que tem ajudado também, o Vinícius. Ela é tua filha. É minha filha. Eu não tinha percebido a hora que eu achei que ia ser a minha irmã. Não, ela é minha filha. Então, essa é a pequena equipe que está tocando o Avante. Tem outras pessoas que aí não se comprometem, mas participam, né? Não, eu falo, pô, nós recebemos doações de pessoas que não estavam aqui, entendeu? A gente recebe dinheiro de quem não tem. E que nem filiado é do Avante, mas tá bom. Cada um... Me dá o telefone dela. Beleza? Então, minha gratidão, eu quero agradecer de tudo por vocês dois aí que estão aqui, né? Que não estão medindo esforços para construir esse projeto longevo que a gente precisa, tá bom? E eu vou na onda, né? Na onda do agradecimento. Júlia, o Elton me permitiu para apresentar para vocês, pode passar para mim? Eu vou fazer esse convite especial, tá? A gente já fez a primeira edição em outubro desse encontro, é uma imersão, um sábado o dia inteiro. A gente vai falar de emoções, que sou eu que cuido dessa parte, e aí a minha parceira de negócios, a minha mentora financeira também, ela vem de Alagoas, Arapiraca, vai vir para cá para fazer essa segunda edição conosco, vai ser no dia 5 de abril, vai ser um dia inteiro. E o valor dessa imersão, ela já teve uma mudança até o dia 16, mas, para quem está aqui hoje, quiser estar conosco nesse dia, eu vou fazer com o valor anterior, que estava em vigor até o dia 28, tá? E aí eu quero dizer para vocês, eu agradeço imensamente, espero ter tocado de alguma maneira, impactado a vida de vocês, né? Sempre positiva, e o que vocês precisarem de mim, Júlia pode também passar ali, tem os meus contatos, tá? O meu Instagram é ita.batista, né? Vá lá, tem muito conteúdo, tá? Gratuito lá, bastante gravação. Quem quiser conhecer o meu trabalho, pode marcar uma sessão comigo. A primeira sessão eu não cobro, venha entender um pouquinho de você, ver o que é que você está fazendo agora, né? Vamos ver o teu estado atual e de que forma você pode avançar. E para quem é de outros municípios e quiser, né, que a gente vá levar essa palestra ou qualquer outro tema que seja uma roda de conversa, eu estou à disposição também, tá bom? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Muito bom. Agradecer a Ita aqui pelo desempenho e pelo ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa manhã de sábado, né? Dia Internacional da Mulher. Nada melhor que a gente finalizar
uma palestra dada por uma grande mulher que tem, né? Eu vi a Terezinha emocionada ali, que também passou por vários e vários problemas, a Ita também. E eu acho que, né, minha mãe também, a mulher de fibra, eu acho que todos aqui passam por sofrimentos e por angústia, mas principalmente as mulheres, que a maioria dos problemas delas são nós, homens, que causamos, né? Então, até um pedido de desculpa em nome da masculinidade para as mulheres desse Brasil, né? Pelo que a gente não entende o que vocês passam. Muitas vezes a culpa é da mulher. Criou, assim. Eu vou colocar, e agora eu posso falar rapidinho. Eu venho de uma família de 4 mulheres e 4 homens. Meu pai era muito difícil. As 4 mulheres não podiam fazer nada, eram obrigadas a limpar, cozinhar, colocar comida no prato dos homens, entendeu? E ele tinha uma brutalidade imensa. Então, a minha mãe acaba passando isso. Aprendeu. Não é verdade? Aprendeu. E a gente sempre E a gente está aqui para romper padrões, tá? E vocês vão sair daqui hoje mais lúcidos, mais conscientes, né? E vocês sabem que vocês são a responsabilidade de vocês mesmos, tá? Então tá na mãozinha da gente tomar a decisão. Tá bom, gente? Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Obrigada também. E assim, a gente encerra o nosso primeiro encontro do Avante, o Joinville, né? Vamos ter outros encontros. Sucesso, hein? Obrigado. O meu vice-presidente acabou de Manda para mim aquela apresentação que tu mexeu. Eu ia chamar o Edson para falar. Já manda? Essas duas notícias. Mandou, era que eu caso que eu Fala o computador do pai. Primeiro da ligação que fez essa Vamos semana, entrar para tu ir lá, nós vamos ter a gente conversar. Aí agora, Claro, né? Não tem problema. Fala aí. Tá? Nós vamos ter uma sede aqui em Joinville, numa área bem localizada e bacana para poder receber os filiados, os amigos, os correligionários, quem tiver interesse de vir a Joinville, que tiver algum negócio para executar em Joinville, vai poder usar a sede do partido, que vai ficar em frente a um dos melhores, o Banco do Brasil, que tem muito dinheiro, né? Por isso que eu estou dizendo que é bom. Então, a sede vai... do lado, não a galeria, do lado. Na galeria em frente ao Banco do Brasil. Na galeria. É que tem duas. Tem Dentro da galeria. Que liga de uma rua a outra e tem uma outra galeria A Rui Barbosa, que é ao lado. O prédio do lado, bem à frente do Fica de frente para a porta do Banco do Brasil. Ali vai ser a nossa sede, uma sala não muito grande, mas confortável. Nós faremos a primeira feijoada do Partido Avante em Joinville. Né? Essa vai ser uma feijoada onde nós vamos convidar todos para fazerem parte. Uma feijoada bacana, legal, porque o partido precisa de recurso. Né? O partido não vive sem dinheiro, é mera ilusão. Então, nós faremos essa feijoada. Quando a feijoada estiver bem engatilhada, nós vamos comunicar a todos e dizer o seguinte: o Avante de Joinville vai deixar essa cidade de perna para o ar, porque nós não viemos para ser protagonistas. Nós somos... Nós não somos coadjuvantes. Nós somos protagonistas da história. Então, agradecer aqui, minha presidente, a presença da professora Paula com o seu esposo, que vieram lá de Araquari, e nós vamos conversar aqui com vocês a respeito, bem rapidinho aqui, para nós deixar bem alinhavado para que eles possam estar à frente lá no processo, né? Fazer uma junção para ter um negócio bacana, né? Então, beijo para todo mundo. E mais uma vez, né, Edson, agradecer aos amigos de Balneário Camboriú, Florianópolis, São José, e a todos que vieram prestigiar o nosso primeiro encontro. Mohamed, enfim, todos, né? Muito obrigado a todos e até o próximo encontro do Avante, se Deus quiser.